Às vezes chega um momento da nossa vida em que a gente repensa absolutamente tudo. E a gente imagina que se a gente tivesse feito uma escolha diferente no passado, a gente estaria muito mais feliz e muito mais realizada no presente. Isso é muito comum, isso aparece muito nos filmes. Então, gente, vamos falar sobre filmes? O escolhido de hoje foi Pegue Sue, Seu Passado à Espera, com a Kathleen Turner e o Nicolas Cage. Tem lá um comecinho de carreira, não sei se é o primeiro filme dele, mas tem uma participação do Jim Carrey também. A Joan Allen também. Eu olhei assim e falei, eu conheço essa moça de algum lugar e eu não sabia que ela tinha feito esse filme. Foi uma grata surpresa, acho que bem no comecinho de carreira ela tá muito diferente, né? E assim, Pegue Sue conta a história de uma pessoa que se casou muito novinha, ela engravidou e por conta disso acabou casando com um namorado de colégio. No começo do filme, a gente vai ver que ela está chegando a uma festa de 25 anos de comemoração da graduação e ela está incomodada, ela está angustiada, porque ela tinha recentemente se separado do marido por conta de uma traição dele. E seria um momento em que ela estaria enfrentando as pessoas do seu passado, reencontrando com essas pessoas, mas assim, numa perspectiva completamente diferente, porque as pessoas passaram a vida inteira acostumadas a vê-la sempre na companhia de seu marido, de seu namorado. Curiosamente, quem faz a filha da Kathleen Turner e do Nicolas Cage é a Helen Hunt, também acho que no comecinho de carreira. Quando ela chega na festa, ela já estava bastante desconfortável em ir até ela, mas ao mesmo tempo, quando ela chega na festa, né, ela descobre que ela tinha sido a única pessoa que tinha ido vestida a caráter. Ela tinha se vestido exatamente como ela costumava vestir-se nos anos 60. Com medo de que alguém perguntasse para ela a respeito do Charlie, cadê o Charlie, onde é que ele está? Ela estava um pouquinho insegura. Aí ela começa a encontrar os amigos, começa a se ambientar. As pessoas, curiosamente, é uma pessoa que no passado ninguém falava, era o esquisitão da turma, mas ele ficou uma pessoa muito bem sucedida, ele se tornou um milionário e aí todo mundo quer ficar perto dele. Ela era uma das poucas pessoas que sempre teve contato com ele. Passa um pouquinho do tempo e aí eles vão escolher o rei e a rainha da festa. Obviamente, o ex-esquisitão, que agora ficou muito rico, ele é escolhido como rei da festa e ela é escolhida como a rainha da festa. Um dos motivos é que, além dela continuar muito bonita, ela tinha vestido-se a caráter. Quando ela sobe para receber a premiação, ela fica desconfortável, emocionada. Nesse momento também o Charlie tinha aparecido na festa. Ela não estava esperando que ele comparecesse. Ele estava já com uma outra pessoa. E aí ela fica tão emocionada, ela fica tão desconfortável que ela tem um desmaio. No que ela tem um desmaio, ela entra numa espécie de devaneio. Para algumas pessoas, ela realmente volta para o passado. É a primeira vez que eu vi esse filme eu tive essa sensação, mas acho que com a maturidade a gente enxerga as coisas de uma outra perspectiva. Então o que eu imagino? Ela teve um sonho confuso em que ela imagina como seria voltar ao passado e ela acha realmente que ela faria escolhas diferentes. Por que ela quer fazer isso? Porque ela está sofrendo, porque ela ainda ama o Charlie, ela ama a ideia de sempre estar, de alguma forma, tendo sua vida relacionada a ele. Então assim, tudo está sendo muito desconfortável. Uma das coisas, por exemplo, que faz com que uma pessoa permaneça no seu casamento é o senso de familiaridade. São os amigos em comum, são as coisas, os bens, são as pessoas, são os filhos. E muitas vezes você não está feliz e não está realizado e você permanece num casamento por conta dessas situações. O Charlie, a gente vai entendendo aos poucos que ele era uma pessoa que tinha muito potencial, mas ele não conseguiu desenvolver o potencial. E aí ele vive de pequenas apresentações, ele trabalha nas propagandas na TV e ele poderia ter sido um músico de sucesso, mas a carreira dele nunca engrenou e a frustração dele de alguma forma vai impactar no casamento. A gente não sabe muitas informações de como é a vida dela no presente. A gente sabe só que ela está sofrida, que ela está angustiada, que ela continua bonita e continua apaixonada por ele. Mas a gente não tem muita informação, então dá às vezes a sensação de que pode ter sido uma pessoa que viveu para o desdobramento da família, né? Que viveu para fazer todo mundo feliz e que às vezes se preocupou pouco consigo mesma. Então assim, ela acorda desse suposto devaneio nos anos 60 na escola, ela tinha ido doar sangue e passou mal.
E aí ela reencontra as amigas, ela reencontra o Charlie, mas ela tá estranha com ele, porque assim, é como se ela assim, eu sei o que você vai fazer comigo, eu sei o quanto você vai me fazer sofrer, e eu quero resistir a passar por tudo isso de novo. É interessante a cena em que ela volta para casa pela primeira vez e ela começa a olhar para as coisas. E é interessante como assim a gente entende que aquilo que faz parte do nosso dia a dia muitas vezes passa desapercebido. E aí, depois de muito tempo, a gente lembra do nosso passado com uma sensação de nostalgia. E ela pôde usufruir desse momento, ela pôde olhar, ela pôde estar com os pais dela em um outro momento. E é interessante que com a maturidade ela enxerga os pais de uma outra maneira, mas ela também tem mais resistência, né, a determinados tipos de comportamento. Curiosamente, quem faz a irmã mais nova dela no filme é a filha do Coppola, ainda bem novinha. E aí ela vai, abraça a irmã e tudo, tentando resgatar uma relação que a gente entende que deve ter sido desgastada também com o tempo. É interessante porque ela vai tentando fazer mudanças e fazer inovações e fazer coisas diferentes e se posicionar de uma forma diferente. Ela tem muita ciência que no dia do baile foi o dia que eles tiveram a primeira relação sexual deles e que ela engravidou, e isso de alguma forma comprometeu todo o sonho e a carreira do Charlie. É o que ela imagina, né? Ela não sabe, por exemplo, e ela vai descobrir que ele tinha tido algumas tentativas de investir na carreira, tinha ouvido alguns nãos e que tinha a ver às vezes com as questões dele, né? A dificuldade dele de se trabalhar e de ter mais maturidade para chegar a esse lugar, mas ela acha que a culpa é dela. E é interessante porque ela quer mudar o passado, na verdade, não necessariamente para que ela se liberte, mas para que ele não sofra e não a culpe pelas frustrações da existência dele. Mas de qualquer forma, ela quer mudar o passado porque ela não está feliz no presente. E muitas vezes a gente se dá conta que a gente está fazendo isso com a nossa própria existência e a gente esquece que isso é impossível, né? Isso é inviável e é um desperdício de tempo e um desperdício de energia. Mas que ela tente se afastar dele, ela vê que ela está cada vez mais próxima dele, ela até fica com uma outra pessoa, ela investe em outras coisas, né? Mas ela não consegue, porque ela gostava dele, ela nunca tinha deixado de gostar dele. Uma das cenas nesse filme que mais me emociona, e é interessante porque assim, eu sempre lembro, né, que assim, o nosso passado, ele também nos dá consistência. Nós viemos do nosso passado, seja ele bom ou ruim. Ressignificar o passado é uma boa ideia. Aceitar o passado é uma excelente ideia. Rejeitar o passado, querendo que ele fosse diferente, é a pior perda de tempo e a pior perda de energia. Mas eu não estou falando necessariamente disso agora, mas da possibilidade de, na volta a esse passado, ela reencontrar pessoas queridas que não faziam mais parte da sua vida. E muitas vezes, no dia a dia, a gente não entra em contato com essas pessoas que são tão importantes e na ausência delas é aí que a gente sente. Então tem uma cena que me emociona particularmente e não importa quantas vezes eu vejo esse filme, essa cena faz com que as lágrimas simplesmente brotem dos meus olhos. É a cena em que ela está em casa, ela tinha passado mal na escola, no dia seguinte o telefone toca e ela vai atender. Quando ela atende, a voz do outro lado é a voz da sua avó. Naquele momento a avó estava viva, mas no presente a avó já tinha falecido. Ela simplesmente não consegue falar, ela fica parada, ela fica calada. E aí ela fala assim, mãe, é a vovó. E aí ela sobe a escada e aí a mãe pergunta, mas minha filha, o que foi? E aí ela fala assim, não, é porque eu sonhei que a vovó tinha morrido. E aí ela fala assim, eu tô com saudade dela, eu quero muito vê-la. E ela diz, mas minha filha, a gente viu sua avó há pouco tempo, porque os avós moravam mais distante. E isso me emociona profundamente, porque eu particularmente tive o privilégio de conhecer os meus 4 avós e tive muito bom contato com todos eles. E eu vejo hoje, né, que às vezes assim, as gerações, elas são diferentes, mas elas podem ser complementares, não precisam ser antagônicas. E a gente não precisa rejeitar o antigo para que a gente se sinta melhor, mais interessante, mais empoderado. A gente pode, inclusive, entender que nós temos a informação, mas os nossos antepassados, eles têm a experiência. E que juntos, a informação e a experiência, elas formam uma dupla imbatível. E aí tem a cena, evidentemente, que ela vai rever os avós e ela vai poder visitá-los e ficar um pouco com eles. A gente entende também que lá atrás, quando ela podia fazer isso, né, quando ela podia fazer isso a hora que ela quisesse, isso não era necessariamente referência. De qualquer modo, gente, claro que tem spoiler no filme de 1993, mas assim, chega uma hora em que ela vai fazendo as coisas e ela tenta terminar com o Charlie, depois ela volta com o Charlie,
E tem uma hora que assim, ela simplesmente volta, né? Ela volta desse devaneio, ela desperta, o Charlie tá lá esperando por ela. A gente tem a sensação de que eles vão ter algum tipo de resgate. A gente não sabe se eles vão ter um final feliz, porque a gente sabe também que os finais felizes do relacionamento não acontecem a partir do momento em que o casal simplesmente se reencontra, se beija, se abraça e lembra que tem sentimentos em comum, mas isso acontece a partir do momento em que eles se dão a possibilidade de trabalhar a comunicação, o diálogo, de colocar as mágoas todas ali em cima da mesa e de tentar realmente a possibilidade do perdão, no sentido de deixar as coisas serem melhor acolhidas, de trabalharem aquilo que os une, mas também aquilo que os distancia, de compreenderem se eles ainda têm afinidade, se eles conseguem conviver com respeito a despeito de tudo o que aconteceu no passado. Então, assim, o amor é muito importante para unir um casal. Mas o amor, ao longo do tempo, ele não é necessariamente o principal elemento, porque tem outras coisas que muitas vezes mascaram o amor. As mágoas, as cicatrizes, as grosserias, as coisas mal vividas, as coisas mal interpretadas, as coisas mal discutidas, as coisas mal ressignificadas. Então a gente entende no final do filme que toda essa angústia que ela estava sentindo, a culpa que ela sentia pela frustração do Charlie, a projeção que o Charlie fazia, né, nela por conta de todas as frustrações, e como eu disse, a gente não sabe nada sobre a vida atual dessa personagem, né, e o quanto que ela tinha deixado de existir para existir só pro Charlie, e isso nunca vai dar certo num relacionamento, mas a gente sabe que é um casal que ainda tem potencial, que é um casal que não está junto, mas um casal que tem sentimentos um pelo outro. E de repente o desmaio da Peg dá a oportunidade desse casal se reconectar. E aí eles combinam um jantar no domingo. E a gente espera que eles tenham conseguido ficar juntos, mas principalmente que eles tenham conseguido ficar bem. Então, gente, a minha dica de hoje é o filme Peg Sue, Seu Passado à Espera.